Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje são 5 de maio de 2025 e eu vou ler a entrevista que deu o arcebispo Viganò a Borgonovo, Francesco Borgonovo, um jornalista italiano. A Igreja, o Papado, o Conclave. Pergunta de Borgonovo. Excelência, talvez a primeira pergunta seja a mais difícil. O senhor ainda se considera pertencente à Igreja Católica? Resposta de Monsenhor Viganò. Considero-me plenamente membro da Igreja Católica, como bispo e sucessor dos apóstolos. É cismático quem não reconhece a autoridade do Romano Pontífice. Nunca deixei de professar a fé católica, muito menos no que se refere ao primado de Pedro. Fui condenado e declarado culpado do crime canônico de cisma e excomungado por um não crime por um tribunal ilegítimo, por ordem de um papa ilegítimo. O que condeno no Concílio Vaticano II já havia sido condenado pelos papas anteriores à Revolução Conciliar. A usurpação do trono por parte de Bergoglio, que denunciei, seria igualmente considerada por todos eles. É a Igreja Conciliar, hoje renomeada Sinodal e Bergogliana, que rejeita o magistério perene dos pontífices e se coloca fora da Igreja Católica. Assistimos a uma mudança de regime, preparada desde o Vaticano II, com o objetivo de atingir o papado, no coração, e, portanto, a constituição divina da Igreja que Cristo fundou sobre Pedro. É a Revolução 2.0. Depois de eliminar a figura do rei católico, a maçonaria devia atacar a figura do Papa, vigário de Cristo na Terra. Em ambos os casos, o verdadeiro alvo desse ódio satânico é sempre Nosso Senhor, em sua dupla condição de Rei das Nações e Pontífice da Igreja. Com um olhar sobrenatural, podemos compreender quanto Satanás se deleita em ver a Igreja humilhada por seus próprios ministros, em fazer com que os bons pastores sejam condenados por não renegar a fé católica. Esta tremenda provação é prenunciada nas Escrituras. A Igreja, corpo místico, deve seguir sua cabeça também na paixão, para depois, como ele, triunfar sobre a morte. A Passio Ecclesiae consiste em enfrentar como corpo eclesial as injustiças, calúnias, julgamentos, farsa, tormentos e uma condenação ignominiosa por parte de um novo sinédrio, tão corrupto, infiel e ilegítimo quanto o que condenou Nosso Senhor. Mas a cruz é o caminho régio para a glória da ressurreição, e essa é uma realidade ontológica que nenhuma ideologia pode sequer arranhar. Pergunta de Borgonovo. O que o senhor espera deste conclave? Responde Monsenhor Viganò. A Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis, que regula o conclave, confirmada pelo motu próprio de Bento XVI, Normas non nullas, estabelece de forma categórica que o número de cardeais eleitores não deve ultrapassar 120. Porém, os cardeais eleitores que compõem o conclave iminente são 136. Estamos, portanto, diante de uma gravíssima violação que, por si só, basta para comprometer a legitimidade do conclave. Além disso, um colégio cardinalício composto por 108 cardinais, entre aspas, criados por um jesuíta que usurpou o papado por 12 anos, não pode eleger validamente um papa legítimo. No máximo, poderá designar um representante seu que renove a usurpação do predecessor recém-falecido e veja a fraude ratificada por um episcopado cúmplice ou covarde. O experimento bergogliano tornou evidente a cisão que separa os fiéis e muitos bons sacerdotes da hierarquia, uma cisão que reflete aquela existente no âmbito civil entre os cidadãos e seus governantes. Em ambos casos,
a autoridade mostrou sua verdadeira natureza autorreferencial e tirânica, e isso talvez leve a um abrandamento da corrida rumo ao abismo, com a eleição de um Papa moderadamente conservador. Será, portanto, uma terapia paliativa para conter os efeitos devastadores da doença que atinge a Igreja Católica, mais do que uma terapia radical que elimine suas causas. Pergunta de Borgonovo. Qual seria o perfil do seu Papa ideal, se pudermos fazer esse exercício de imaginação? Responde Monsenhor Viganò. O de Pio XII, o Papa da minha infância. Um Papa que saiba reerguer e dar novo impulso sobrenatural a um povo prostrado, não mais pelas destruições materiais da Segunda Guerra Mundial, mas pelas destruições morais da ideologia woke e do niilismo hedonista, pelas ruínas da cultura infernal do globalismo. Um Papa em cujas palavras as ovelhas reconheçam a voz do divino pastor, em cujos gestos vejam Cristo pontífice, cuja dignidade e sacralidade sejam edificantes. Um Papa que devolva à Igreja Católica a honra que lhe é devida e que Bergoglio sistematicamente humilhou e deliberadamente desacreditou. Desejo um Papa que una a proclamação integral das verdades católicas com o zelo pela salvação das almas. Um Papa que fale como Papa, que haja como Papa, que se vista como Papa. Um Papa que seja Papa, sem invenções, sem inovações, sem demagogia e falsa humildade. Um Papa que se deixe guiar pelo Espírito Santo e volte à tradição, e não um fantoche do Fórum Econômico Mundial em busca da aprovação do mundo. Pergunta de Borgonovo. O ex-cardeal McCarrick, contra quem Vossa Excelência tanto combateu, faleceu. No entanto, ainda existem outros cardeais, pertencentes a correntes, que Vossa Excelência criticou. Considera perdida sua batalha dentro da Igreja? Monsenhor Viganò responde. Minha batalha contra a corrupção desenfreada no Vaticano começou muito antes de 2018. Desde minha nomeação, em 1998, como delegado para as representações pontifícias na Secretaria de Estado, lutei intensamente para impedir nomeações e promoções ao episcopado de candidatos corruptos e indignos. Isso me custou a transferência para o governatorato, onde enfrentei gravíssimos problemas financeiros. Mais uma vez, fui removido e transferido para Washington. Minhas denúncias, inclusive a dos crimes e dos vícios horríveis do cardeal McCarrick, que já havia relatado aos superiores da Secretaria de Estado desde 2006 e posteriormente, pessoalmente ao próprio Bergoglio, em junho de 2013, jamais foram desmentidas. Tudo o que denunciei se revelou verdadeiro. Mas o que despertou a fúria deles foi o fato de eu ter exposto a ligação entre corrupção moral e desvio doutrinal, de ter mostrado como a propaganda de Bergoglio em favor da fraude psicopandêmica e do Green Deal seguia um único roteiro, sob uma única direção. Fui um dos primeiros a denunciar o Great Reset e a desmascarar a cumplicidade entre o Deep State e a Deep Church no golpe globalista, que testemunhamos nos últimos anos, golpe no qual a responsabilidade de Bergoglio é imensa. Junto aos escândalos que denunciei, expus a rede de chantagens e cumplicidades dessa igreja paralela, que chamo precisamente de Deep Church, baseada nos mesmos vícios abjetos que permitem ao Deep State chantagear políticos, funcionários governamentais, figuras institucionais, personalidades públicas, jornalistas, médicos, atores. A isso seguiu-se uma perseguição contra mim, culminando com a excomunhão pronunciada por um herege pornógrafo, Túcio Fernandes, nomeado por Bergoglio para demolir o antigo Santo Ofício. A cadeia McCarrick, com os cardeais Farrell, Coopage, McElroy, Burrell, Gregory, Tobin e tantos outros, foi promovida a postos-chave no Vaticano e no alto escalão da Igreja Católica Americana
que mantém estreitíssimos laços com o Partido Democrata, apoiando suas políticas woke e imigracionistas que o presidente Trump tenta combater. Os bilhões de dólares dos contribuintes americanos com que a USAID financiou a constelação de ONGs católicas para alimentar o negócio da imigração ilegal são prova da dependência financeira da Igreja Americana ao Deep State. Com a sé vacante, o poder está agora nas mãos de dois personagens profundamente corruptos. O substituto da Secretaria de Estado, Edgar Penha Parra, cujos crimes denunciei fartamente, e o cardeal carmelengo Kevin Farrell. Este último vem dos Legionários de Cristo, a congregação religiosa que esteve no centro de um gravíssimo escândalo ligado aos abusos sexuais e crimes de seu fundador, Padre Marcial Maciel. Farrell era responsável pela administração de seus imensos recursos financeiros e, naturalmente, não percebeu os desvios aberrantes de Maciel. Também por isso preferiu ocultar essa parte obscura de seu currículo com os Legionários de Cristo. E precisamente por esses méritos, entre aspas, e por sua proximidade com Maciel, Farrell foi escolhido por McCarrick como seu colaborador íntimo. Tornou-o seu auxiliar em Washington, onde viveu por 6 anos no mesmo apartamento do então arcebispo. Também ali não percebeu nada. McCarrick lhe confiou a administração financeira da Papal Foundation, Fundação Papal, fundada justamente em 1988, quando o Vaticano saía destroçado do caso Marcinkus e do escândalo do Banco Ambrosiano. Apenas 2 anos depois, em 1990, a Papal Foundation arrecadava 215 milhões de dólares, um valor notável para os combalidos cofres da Santa Sé, servindo para comprar silêncios e estimular promoções. Essa capacidade de arrecadação de McCarrick lhe garantiu intocabilidade por parte do Vaticano, desde os tempos de João Paulo II. Em 2007, Farrell é promovido à Sé de Dallas. Em 2016, é transferido para Roma como prefeito do Superdicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Em 2019, é nomeado carmelengo da Santa Igreja Romana. O escândalo que ele representa, sobretudo para as vítimas de McCarrick e para os católicos americanos, deve ser denunciado de modo a induzi-lo a renunciar às suas prerrogativas de carmelengo e de eleitor do conclave, seguindo o exemplo do cardeal de Edimburgo, Keith O'Brien, que após a denúncia de sua indignidade, retirou-se voluntariamente do conclave de 2013. Pergunta de Borgonovo. Há quem diga que, na realidade, Bergoglio, além das declarações para a mídia, não mudou profundamente a doutrina. O que pensa sobre isso? Responde Monsenhor Viganò. A superexposição midiática de Bergoglio tornou excessivamente explícita a duplicidade do jesuíta argentino, diria, sua estratégia de engano. Ninguém jamais soube o que se passava em sua cabeça, nem se o que dizia correspondia ao que realmente pensava. Bergoglio sempre usou as pessoas, sem qualquer escrúpulo moral, promovendo os corruptos e eliminando os que atrapalhavam seus intentos, infligindo crueldade inaudita contra aqueles que não lhe agradavam. Penso aqui em um excelente funcionário do governatorato, Eugênio Hasler, filho do ex-major da Guarda Suíça, destruído por Bergoglio em 2017. Bergoglio não precisava mudar a doutrina, conseguiu torná-la irrelevante e desprezível diante de uma inclusão líquida, sem dogmas e sem ideais. Jamais quis agir como Papa, mas fez de tudo para que, após ele, nenhum Papa conseguisse obter dos católicos a obediência que ele tornou odiosa, pois a exigia para sustentar heresias e desvios morais. Fez tudo para que nenhum Papa que sair do próximo conclave possa questionar seu papado, que ele quis moldar como algo intrinsecamente seu, de sua propriedade, de sua invenção, com seus ritos, suas cerimônias, suas vestes, seus dignitários. Mas isso demonstra que o papado, entre aspas, assumido por Bergoglio em 2013, não era o papado romano e que, portanto, ele não foi um verdadeiro papa.
Pergunta de Borgonovo. Desde que Vossa Excelência foi excomungado, teve contatos com outros cardeais ou altos membros da hierarquia vaticana? Acredita que suas posições são mais compartilhadas do que parece? Responde Monsenhor Viganò. Pude apreciar a proximidade espiritual e o apoio moral de muitíssimos fiéis de todo o mundo e de muitos sacerdotes, mas de nenhum cardeal, e apenas a simpatia de alguns bispos. Não creio que entre meus irmãos no episcopado haja alguém com coragem suficiente para afirmar claramente que o Concílio Vaticano II foi um ato subversivo perpetrado por emissários da maçonaria infiltrados na Igreja com o objetivo de destruí-la por dentro e submetê-la aos planos da nova ordem mundial. Também não creio que aqueles que estão cientes da fraude de Bergoglio queiram comprometer sua posição ao questionar sua legitimidade como Papa. Então vem a última pergunta do entrevistador. Existe alguma possibilidade de reaproximação sua com o Vaticano? Responde Monsenhor Viganò. Jamais me afastei, assim como nunca me separei da Igreja Católica. No mesmo dia em que completei 75 anos, ainda em Washington, como núncio apostólico, Bergoglio ordenou minha expulsão do apartamento do Vaticano, que João Paulo II havia determinado que eu usufruísse até o fim da vida, assim como minha exclusão da Casa San Benedetto, em Roma, destinada à acolhida de núncios aposentados. Não satisfeito com a excomunhão, Bergoglio revogou minha cidadania e o meu passaporte vaticano, a carteira de motorista e, com ela, a possibilidade de me locomover autonomamente. Não saí por vontade própria, mas reconheço que esse ostracismo forçado me permitiu falar e agir livremente, algo que nem todos podem fazer. Ao me punir assim, Bergoglio também enviou um recado aos demais funcionários da Cúria sobre o destino que aguarda quem ousa criticar o líder máximo. Em mais de uma ocasião, recebi demonstrações de apreço e respeito de meus ex-colaboradores leigos, e o próprio secretário de Estado, Pietro Parolin, não pôde deixar de elogiar minha exemplaridade no serviço à Santa Sé, ainda que tenha acrescentado: não compreendo o que aconteceu depois. Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 29 de abril de 2025. Sancti Petri Martyris. Assim termina essa entrevista que deu o Monsenhor Viganò ao jornalista italiano Borgonovo. Peço que, se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe para ajudar a impulsionar o canal que esteve 4 anos fora de combate, censurado pelo YouTube. Muito obrigada.